Marina tinha apenas uma oportunidade para salvar sua vida. Mas ao ver uma criança chorando perdida na rua, escolheu ajudar. Essa decisão custaria tudo o que sonhava, ou a levaria ao destino que jamais imaginou possível? Marina Santos apertou o último botão do casaco surrado enquanto observava o reflexo no vidro da vitrine. Suas mãos tremiam, mas não era apenas pelo frio da manhã. Naquele dia, tudo poderia mudar. Ou tudo poderia acabar de vez. Há semanas, sua vida desmoronara como um castelo de cartas. Primeiro, a demissão inesperada do escritório de arquitetura onde trabalhava há anos. Depois, as contas se acumulando sobre a mesa da cozinha como lembretes cruéis de sua realidade. Por último, o aviso de despejo que chegara dias atrás, selando seu destino com letras frias e impessoais. "Mãe, vai dar tudo certo", havia sussurrado sua filha Isabela na noite anterior, abraçando-a com a inocência de seus poucos anos. Mas como explicar para uma criança que o mundo dos adultos às vezes desaba sem aviso? Como dizer que a mulher que sempre teve todas as respostas agora não sabia nem onde dormiriam no próximo mês? Marina fechou os olhos por um momento, recordando os últimos dias. O desespero tinha se tornado seu companheiro constante. Havia vendido quase tudo o que possuía de valor. As joias que herdara da mãe, os móveis antigos que tanto amava, até mesmo o violão que tocava nas horas vagas. Mesmo assim, o dinheiro havia evaporado como água no deserto, engolido pelas dívidas que cresciam diariamente. A geladeira em casa estava quase vazia. Marina tinha se acostumado a comer menos para que Isabela pudesse ter porções completas. Nas últimas noites, inventava desculpas sobre não estar com fome, enquanto o estômago rosqueava de fome. Mas ver o sorriso da filha ao se alimentar bem valia qualquer sacrifício. Marina ajeitou a pasta de documentos embaixo do braço. A entrevista na construtora Visão Dourada era sua última cartada, sua derradeira esperança de reconstruir o que restara de sua vida. O anúncio falava em oportunidade para arquiteta experiente, e ela se agarrara àquelas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no oceano. Durante semanas, havia enviado currículos para dezenas de empresas. As respostas eram sempre as mesmas. "Agradecemos seu interesse, mas não temos vagas disponíveis no momento." Ou simplesmente o silêncio ensurdecedor que doía mais que qualquer rejeição explícita. Cada não era uma punhalada em seus sonhos. Uma lembrança cruel de que talvez não houvesse lugar para ela no mercado de trabalho. O prédio imponente se erguia diante dela, vidro e aço refletindo o céu cinzento. Marina respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões. Eram poucos minutos para o horário marcado, e ela não podia se dar ao luxo de chegar atrasada. Não quando tanto estava em jogo. Havia passado a madrugada toda acordada, revisando seu portfólio, ensaiando respostas para possíveis perguntas. Cada projeto antigo era uma lembrança de tempos melhores, quando acreditava que o talento e a dedicação eram suficientes para garantir uma carreira sólida. Agora sabia que o mundo era mais cruel e imprevisível do que jamais imaginara. Enquanto caminhava pela calçada movimentada, seus pensamentos se voltaram para Isabela. A menina estava na escola, alheia ao desespero silencioso que consumia sua mãe. Marina havia prometido a si mesma que faria qualquer coisa para proteger a filha, para garantir que ela tivesse uma infância normal, mesmo que isso significasse esconder suas próprias lágrimas atrás de sorrisos forçados. Na noite anterior, Isabela havia perguntado por que não tinham mais sorvete na geladeira. Por que não podiam mais pedir pizza nos finais de semana? Marina inventou uma história sobre fazer uma dieta saudável juntas, mas viu a decepção nos olhos da filha. Era mais um peso em sua consciência, mais uma prova de como estava falhando como mãe. "Com licença, você pode me ajudar?" A voz pequena e assustada fez Marina parar abruptamente. Diante dela, uma garotinha de cabelos castanhos e olhos grandes como dois lagos escuros segurava uma boneca de pano contra o peito. Suas bochechas estavam vermelhas pelo frio e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Estou perdida", continuou a criança, sua voz tremulando de medo. "Não consigo encontrar meu pai." Marina olhou ao redor, procurando algum adulto que pudesse estar responsável pela menina. A calçada estava cheia de pessoas apressadas.
todas caminhando com determinação rumo a seus destinos, ninguém parecendo notar a criança perdida. Seu coração se apertou ao ver o desespero nos olhos da garotinha. Era o mesmo que sentia quando olhava para sua própria filha nos momentos mais difíceis. Como você se chama, querida? Marina se abaixou até ficar na altura da criança, sua voz suave e acolhedora, esquecendo momentaneamente de seus próprios problemas. Sofia, respondeu a menina, limpando o nariz com a manga do casaco. Estava com meu pai em uma reunião importante, mas saí para brincar no jardim e me perdi. Agora não sei voltar. Marina sentiu o peso do relógio em seu pulso. A entrevista começaria em menos de 15 minutos. Era sua única chance, talvez a última oportunidade de conseguir um emprego antes que suas economias acabassem completamente. Mas como poderia abandonar uma criança assustada e perdida? Como poderia ser tão egoísta quando uma garotinha indefesa precisava de ajuda? Onde foi a última vez que você viu seu pai? Perguntou, já sabendo que estava tomando uma decisão que poderia custar-lhe tudo. Mas não conseguia ignorar o instinto maternal que gritava em seu peito. Em um prédio grande, todo de vidro, Sofia apontou na direção oposta ao destino de Marina. Ele disse que tinha uma reunião muito importante hoje. Falou que depois da reunião iríamos tomar sorvete juntas. O coração de Marina disparou. Cada segundo que passava a afastava mais de sua entrevista, mas os olhos suplicantes da criança dissolviam qualquer hesitação. Era como se visse sua própria filha naquela situação, perdida, assustada, precisando desesperadamente de alguém que se importasse. Está bem, Sofia, vamos encontrar seu pai. Marina estendeu a mão, e a menina a agarrou com força, como se fosse uma tábua de salvação. Você lembra de algo mais sobre o lugar onde estava? Tinha muitas pessoas importantes, todos de ternos bonitos. Sofia enxugou os olhos com a mão livre. Meu pai falava sobre construções e prédios. Ele é muito importante, sabe? Mas hoje estava mais nervoso que o normal. Marina começou a caminhar na direção indicada pela criança, sentindo seu celular vibrar insistentemente no bolso. Provavelmente era a secretária da construtora Visão Dourada, perguntando sobre seu atraso. Mas ela não podia atender, não agora. Não quando uma criança precisava de sua ajuda mais do que ela precisava daquele emprego. Meu pai sempre diz que pessoas boas existem no mundo, Sofia falou enquanto caminhavam de mãos dadas, sua voz ainda trêmula, mas com um toque crescente de esperança. Ele diz que quando precisamos muito de ajuda, sempre aparece alguém especial para nos salvar. As palavras da criança ecoaram no coração de Marina como um sino distante. Havia tanto tempo que não se sentia especial, tanto tempo que não acreditava que suas ações pudessem fazer diferença real na vida de alguém. Nos últimos meses, tinha se sentido completamente invisível. Apenas mais uma pessoa desesperada lutando para sobreviver numa cidade impiedosa e indiferente. Seu pai parece ser uma pessoa muito sábia. Marina sorriu pela primeira vez naquele dia, uma expressão genuína que iluminou seu rosto cansado e trouxe calor ao seu coração gelado. Ele é o melhor pai do mundo inteiro. Sofia apertou mais forte a mão de Marina como se nunca mais quisesse soltá-la. Mas às vezes fica muito ocupado com o trabalho importante dele. Minha mãe foi embora quando eu era bem pequeninha, então agora é só eu e ele contra o mundo. Marina sentiu uma pontada aguda no peito. Conhecia intimamente a dor de criar uma filha sozinha, conhecia o peso esmagador de ser tudo para uma criança. Mãe, pai, protetor, amigo e confidente. A diferença devastadora era que o pai de Sofia aparentemente tinha recursos financeiros, enquanto ela estava à beira do abismo da miséria total. Elas continuaram caminhando juntas, passando por diversos prédios comerciais elegantes. Marina checou o horário novamente e sentiu o coração apertar. Já havia perdido definitivamente a entrevista. Sua última esperança havia se esvaído como fumaça no vento gelado da manhã. Mas, estranhamente, não sentia raiva ou arrependimento. Havia algo na pequena Sofia que tocava uma parte esquecida de sua alma que pensava estar morta para sempre. É aquele! Sofia gritou de repente, apontando animadamente para um edifício imponente a algumas quadras de distância. É lá que meu pai está! Eu reconheço a entrada dourada! Marina ergueu os olhos lentamente e sentiu o sangue gelar completamente em suas veias.
O prédio para o qual Sofia apontava com tanta alegria tinha uma placa reluzente na entrada que ela conhecia muito bem. Construtora Visão Dourada. Escritório Central. Era exatamente o local onde deveria estar naquele exato momento, sendo entrevistada para a vaga que poderia ter salvado sua vida e o futuro de sua filha. Marina ficou paralisada diante da revelação. O prédio dourado que se erguia majestoso à sua frente era o mesmo que representava sua última esperança, agora transformado em um cruel lembrete de sua decisão. Suas pernas tremeram, e por um momento, ela pensou em como explicaria para Isabela que haviam perdido a única chance de recomeçar. "Você está bem?" Sofia perguntou, notando a palidez súbita no rosto de Marina. Parece que viu um fantasma. Estou bem." Marina forçou um sorriso, engolindo a amargura que subia pela garganta. "Vamos encontrar seu pai." Enquanto caminhavam em direção ao edifício, Marina sentia cada passo como uma punhalada no coração. Ali estava ela, conduzindo uma criança de volta ao lugar onde sua vida poderia ter mudado completamente. O universo tinha um senso de humor cruel. Pensou enquanto observava os executivos elegantes entrando e saindo do prédio. "Meu pai deve estar preocupado", Sofia murmurou, apertando sua boneca. "Ele sempre diz que eu sou o tesouro mais precioso dele. Quando não me encontrar, vai ficar desesperado." Marina sentiu uma pontada de tristeza misturada com inveja. Como seria ter alguém que a considerasse um tesouro? Há tanto tempo que se sentia descartável, substituível, esquecida pelo mundo. Mesmo quando estava empregada, sempre teve a sensação de estar apenas ocupando espaço, nunca sendo verdadeiramente valorizada. Ao chegarem à entrada do prédio, Marina hesitou. O porteiro uniformizado a olhou de cima a baixo, claramente julgando suas roupas simples e aparência cansada. Era o tipo de olhar que havia aprendido a reconhecer, aquele que dizia: "Você não pertence aqui." "Bom dia." Marina se dirigiu ao porteiro com toda a dignidade que conseguiu reunir. "Esta menina se perdeu e acredita que seu pai está em uma reunião aqui." O porteiro, um homem de meia idade com expressão severa, olhou para Sofia com desconfiança. "Como posso ter certeza de que não é uma farsa? Não posso deixar qualquer pessoa entrar aqui alegando conhecer nossos clientes." Marina sentiu o sangue ferver. Como alguém poderia olhar para uma criança claramente assustada e pensar em farsa? "Senhor, ela é apenas uma garotinha perdida. Olhe para ela. Está obviamente aflita." "Papai disse que eu podia brincar no jardim enquanto ele terminava de falar sobre os prédios novos." Sofia interferiu com voz trêmula. "Ele sempre vem aqui para reuniões importantes. Hoje falou que ia decidir sobre um projeto muito grande." O porteiro ainda parecia cético, mas antes que pudesse responder, um grupo de executivos saiu do elevador em grande agitação. Marina conseguiu ouvir fragmentos da conversa. "O Sr. Mendes está desesperado. A reunião foi suspensa. Ninguém consegue se concentrar." "Sr. Mendes?" Sofia gritou de repente, seus olhos brilhando. "É meu pai. Ele se chama Ricardo Mendes." O porteiro empalideceu instantaneamente. "Você é a filha do senhor." "Ricardo Mendes? Meu Deus, ele está procurando por você há 1 hora. Cancelou reuniões importantíssimas." Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Ricardo Mendes. O nome ecoava em sua mente como um trovão distante. Ela conhecia esse nome. Não pessoalmente, mas das páginas de economia dos jornais, dos noticiários sobre grandes empreendimentos imobiliários. Ricardo Mendes não era apenas um empresário qualquer. Ele era um dos maiores magnatas da construção civil do país. "Por favor, me leve até ele." Sofia pediu com lágrimas nos olhos. "Ele deve estar muito preocupado comigo." O porteiro imediatamente pegou o telefone, falando rapidamente com alguém no andar superior. Enquanto isso, Marina tentava processar a informação. A criança que havia ajudado era filha de um dos homens mais poderosos da cidade. O mesmo homem que, indiretamente, poderia ter sido responsável por mudar sua vida se ela tivesse comparecido à entrevista. "Senhor Mendes, encontramos Sofia." O porteiro falava ao telefone. "Ela está na recepção." "Sim, senhor, está bem. Uma senhora a trouxe de volta." "Entendo, senhor Mendes." Marina ouviu passos apressados vindo da escadaria. Um homem alto, de cabelos escuros ligeiramente desalinhados,
e rosto marcado pela preocupação, desceu correndo os degraus. Suas roupas caras não disfarçavam o desespero em seus olhos, e Marina imediatamente reconheceu o amor paterno que emanava de cada movimento dele. «Sofia!» Ricardo gritou correndo em direção à filha. «Meu Deus, onde você estava? Revirei o prédio inteiro! Papai!» Sofia se soltou da mão de Marina e correu para os braços do pai. «Me perdi no jardim e esta moça gentil me ajudou a voltar.» Ricardo abraçou a filha com uma intensidade que fez Marina sentir um nó na garganta. Era amor puro, desespero transformado em alívio, medo convertido em gratidão. Ela pensou em Isabela, em como se sentiria se algo acontecesse com sua própria filha. Após alguns momentos segurando Sofia como se nunca mais fosse soltá-la, Ricardo ergueu os olhos e viu Marina pela primeira vez. Seus olhares se cruzaram, e algo inexplicável passou entre eles. Reconhecimento não de rostos, mas de almas que conheciam a dor e a responsabilidade de proteger quem amavam. «Você trouxe minha filha de volta», Ricardo disse, sua voz embargada pela emoção. «Como posso agradecer?» Marina sentiu as bochechas corarem. Estar tão próxima de alguém tão poderoso, alguém cujo nome aparecia nos jornais, a deixava desconfortável. Qualquer pessoa faria o mesmo. Ela é uma menina adorável. Não, nem toda pessoa faria. Ricardo balançou a cabeça, ainda segurando Sofia. Muitos passariam por uma criança perdida sem nem ao menos parar. Você sacrificou seu tempo, talvez compromissos importantes. Marina engoliu em seco. Se ele soubesse o quão importante era o compromisso que havia sacrificado, ela precisava de ajuda. Isso era mais importante. Ricardo estudou o rosto de Marina com atenção. Havia algo nela que o intrigava. Uma mistura de força e vulnerabilidade, dignidade apesar das circunstâncias aparentemente difíceis. Suas roupas simples não escondiam a nobreza de caráter que transparecia em cada gesto. «Papai, ela é muito legal», Sofia interferiu, ainda nos braços do pai. «Conversamos bastante no caminho. Ela também tem uma filha? Tem mesmo?» Ricardo sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. «Como ela se chama?» «Isabela», Marina respondeu automaticamente, sentindo uma pontada de saudade da filha. Ela tem quase a idade da Sofia. Que coincidência maravilhosa. Ricardo pareceu genuinamente interessado. Sofia sempre pede para brincar com outras crianças. Moramos apenas nós dois, então. Eu também, Marina disse suavemente. Somos só eu e a Isabela. Um momento de silêncio se instalou entre eles, carregado de compreensão mútua. Ambos conheciam os desafios de criar uma filha sozinhos. Ambos carregavam o peso da responsabilidade total sobre uma criança. Por favor, deixe-me compensá-la de alguma forma, Ricardo insistiu. Você não imagina o que significa ter Sofia de volta. Quando não a encontrei no jardim, pensei no pior. Marina viu a vulnerabilidade nos olhos dele e compreendeu que, apesar de toda sua riqueza e poder, Ricardo era simplesmente um pai que amava desesperadamente sua filha. O dinheiro não protegia ninguém do medo de perder quem se ama. Não precisa de nada em troca, Marina disse com sinceridade. Ver vocês reunidos já é recompensa suficiente. Ricardo ficou impressionado com a resposta. Vivia num mundo onde tudo tinha preço, onde favores sempre vinham acompanhados de expectativas. A simplicidade e honestidade de Marina o tocaram profundamente. Pelo menos me deixe oferecer um café, ele insistiu. Há uma cafeteria linda aqui no prédio. Sofia adoraria tomar um chocolate quente e conversar mais com você. Marina olhou para o relógio e sentiu o peso da realidade. Precisava voltar para casa, enfrentar a verdade de que havia perdido sua última chance de emprego. Precisava descobrir como explicaria para Isabela que talvez tivessem que se mudar para um lugar ainda menor, ainda mais precário. Eu realmente preciso ir, ela começou, mas Sofia a interrompeu. Por favor, fica um pouquinho, a menina pediu com olhos suplicantes. Quero te contar sobre a minha boneca. Marina olhou para aqueles olhos inocentes e sentiu seu coração derreter. Como poderia negar um pedido tão simples? Talvez 15 minutos não fizessem diferença em seu destino já selado. Está bem, ela sorriu. Apenas um pouco.
O que Marina não sabia era que aqueles apenas 15 minutos mudariam sua vida para sempre. Às vezes, o destino se disfarça de coincidência, e a maior reviravolta de nossas vidas começa com a menor das decisões. A cafeteria no último andar do edifício era um mundo à parte. Janelas panorâmicas revelavam a cidade inteira, enquanto o aroma de café gourmet pairava no ar como uma promessa de luxo que Marina nunca havia experimentado. Ela se sentia completamente deslocada entre as mesas de mármore e as cadeiras de couro, como se fosse uma impostora em um cenário de filme. Chocolate quente para a Sofia e café para os adultos, Ricardo disse ao garçom. Depois se voltou para Marina. E, por favor, traga também alguns docinhos para as meninas. Quero dizer, para a Sofia e para quando a Isabela vier nos visitar. Marina sentiu o estômago se contrair. A gentileza casual de Ricardo, a forma como incluía naturalmente sua filha em seus planos, era ao mesmo tempo tocante e dolorosa. Quando foi a última vez que alguém havia pensado em Isabela dessa forma espontânea? Você não precisa... Marina começou, mas Sofia a interrompeu. Conta para o papai sobre a Isabela, a menina pediu, balançando sua boneca. Aposto que elas se dariam super bem. Ricardo sorriu, apoiando o queixo nas mãos enquanto observava Marina com interesse genuíno. Por favor, me conte sobre sua filha. Sofia claramente gostou muito de você. Marina hesitou. Falar sobre Isabela sempre despertava uma mistura de orgulho e dor. Orgulho pela menina incrível que estava criando, dor pelas oportunidades que não podia oferecer. Isabela é tudo para mim. Inteligente, corajosa, sempre me surpreende com sua maturidade. Ela deve ser muito parecida com a mãe. Ricardo comentou suavemente. Marina corou. Na verdade, ela é muito mais forte do que eu. Às vezes sinto que aprendo mais com ela do que ensino. Entendo perfeitamente. Ricardo suspirou. Sofia me ensina todos os dias sobre o que realmente importa na vida. Antes dela, eu vivia apenas para trabalhar, acumular conquistas. Agora você trabalha para dar o melhor mundo possível para ela. Marina completou, compreendendo exatamente o sentimento. Os olhos de Ricardo brilharam com surpresa. Raramente alguém entendia tão rapidamente a transformação que a paternidade havia operado em sua vida. A maioria das pessoas via apenas o empresário bem-sucedido, não o pai que cancelava reuniões importantes para assistir às apresentações escolares da filha. Exatamente, ele disse, sua voz carregada de emoção. Às vezes sinto que ela cresceu muito rápido, especialmente depois que a mãe dela foi embora. Marina completou gentilmente. Ricardo assentiu, uma sombra passando por seu rosto. Foi há alguns anos. Sofia era muito pequena, mas mesmo assim sentiu o abandono. Desde então, tenho tentado ser pai e mãe ao mesmo tempo. Marina sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Sei como é carregar essa responsabilidade sozinha. Tem noites que acordo questionando se estou fazendo tudo errado, se minha filha não merecia algo melhor. Mas você está aqui. Ricardo a observou intensamente. Perdeu algo importante hoje para ajudar uma criança desconhecida. Isso diz tudo sobre quem você é. Marina desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Qualquer mãe faria o mesmo. Não é verdade. Ricardo balançou a cabeça. Conheço muitas pessoas que passariam direto. O mundo está cheio de gente ocupada demais com seus próprios problemas para enxergar o sofrimento alheio. O garçom trouxe os pedidos e Sofia mergulhou no chocolate quente com entusiasmo infantil. Marina segurou a xícara de café com as duas mãos, sentindo o calor aquecer suas palmas geladas. Quando foi a última vez que havia tomado um café tão bom? Posso perguntar o que você perdeu hoje? Ricardo questionou delicadamente. Percebi que olhou para este prédio de forma familiar. Marina engoliu em seco. Como explicar que havia perdido sua última esperança? Como admitir sua situação desesperadora para alguém que provavelmente nunca havia se preocupado com dinheiro? Eu tinha uma entrevista de trabalho aqui. Ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Na construtora Visão Dourada. Ricardo quase derrubou sua xícara. Você tinha uma entrevista na minha empresa? Sua empresa? Marina sentiu o mundo girar novamente. As coincidências estavam se acumulando de forma surreal. Sou o CEO da construtora Visão Dourada.
Ricardo disse, ainda processando a informação. Para qual vaga você se candidatou? Marina sentia as bochechas queimarem de vergonha. Arquiteta sênior, mas obviamente perdi o horário e... Marina Santos? Ricardo a interrompeu, seus olhos arregalados. Você é a Marina Santos que se formou com louvor na Universidade Central? Que projetou o complexo residencial Jardins da Esperança? Você conhece meu trabalho? Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Conheço e admiro. Ricardo se inclinou para a frente animado. Seu projeto para habitações populares foi genial. Conseguiu criar espaços dignos com orçamento limitado. É exatamente o tipo de visão que nossa empresa precisa. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Há tanto tempo que ninguém reconhecia seu valor profissional. Tanto tempo que se sentia esquecida e descartada. Eu não sabia que você conhecia meu portfólio. Era você que eu estava esperando entrevistar hoje, Ricardo revelou, sua voz cheia de sinceridade. Quando minha assistente disse que a candidata não havia aparecido, fiquei genuinamente desapontado. Sofia olhava entre os dois adultos, sentindo a tensão no ar sem compreender completamente seu significado. Papai, isso quer dizer que a Marina vai trabalhar com você? Ricardo e Marina se entreolharam, ambos processando a impossibilidade da situação. Ela havia perdido a entrevista para salvar sua filha, e agora descobria que ele não era apenas um empresário qualquer, era especificamente o homem que queria contratá-la. As coisas não são tão simples assim, querida, Ricardo disse suavemente para Sofia, mas seus olhos não deixavam o rosto de Marina. Mas talvez possamos conversar sobre isso. Marina balançou a cabeça, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-la. Eu perdi minha chance. Não apareci na hora marcada. Não posso simplesmente... Você perdeu a entrevista formal. Ricardo a corrigiu. Mas acabou de passar no teste mais importante que eu poderia imaginar. Que teste? Caráter, Ricardo disse simplesmente. Qualquer pessoa pode ter um currículo impressionante, mas poucas demonstram a integridade de sacrificar uma oportunidade pessoal para ajudar uma criança. Essa é a qualidade que não se ensina em universidade. Marina sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Depois de semanas de rejeição, de se sentir invisível e sem valor, alguém finalmente via além de suas circunstâncias difíceis. Além disso, Ricardo continuou, Sofia aprovou você, e ela tem um instinto infalível para pessoas boas. É verdade, Sofia exclamou lambuzada de chocolate. Eu gostei da Marina no primeiro segundo. Marina riu entre lágrimas, uma risada que misturava alívio, incredulidade e uma pontinha de esperança que não ousava alimentar completamente. Então, Ricardo disse estendendo a mão sobre a mesa, que tal recomeçarmos? Olá, eu sou Ricardo Mendes, CEO da construtora Visão Dourada, e estou muito interessado em discutir uma oportunidade de trabalho com você. Marina olhou para a mão estendida, depois para o rosto sincero de Ricardo e finalmente para Sofia, que a observava com olhos brilhantes de expectativa. Lentamente, ela estendeu sua própria mão. Olá, eu sou Marina Santos, arquiteta, e acho que gostaria muito de ouvir sobre essa oportunidade. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu algo mais do que um aperto de mãos profissional. Sentiu como se o universo estivesse finalmente conspirando a seu favor. Como se toda a dor e luta dos últimos meses tivessem sido um caminho tortuoso para este momento exato. Mas o que nenhum deles sabia era que esta era apenas a primeira das surpresas que o destino havia preparado. A maior revelação ainda estava por vir, e mudaria não apenas suas carreiras, mas suas vidas para sempre. Antes de falarmos sobre trabalho, Ricardo disse, ajeitando-se na cadeira, preciso que entenda uma coisa. O que vou propor não é caridade, é negócio. Sua reputação profissional fala por si. Marina assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação. Havia algo na forma como Ricardo falava que a fazia acreditar que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Temos um projeto em andamento, Ricardo continuou. Algo que pode impactar milhares de famílias. É um empreendimento habitacional popular, mas queremos fazer diferente. Não apenas construir casas, mas criar comunidades dignas. Sofia brincava com sua boneca, absorvida em seu próprio mundo,
enquanto os adultos conversavam. Ocasionalmente, ela olhava para Marina com um sorriso que derretia qualquer tensão no ambiente. O projeto chama-se Novo Horizonte, Ricardo prosseguiu. E estamos enfrentando um desafio. Precisamos de alguém que entenda tanto a parte técnica quanto o aspecto humano da arquitetura. Alguém que já viveu a realidade de quem vai morar nessas casas. Marina sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de projeto com o qual sempre sonhara trabalhar. Arquitetura com um propósito social. Construção que mudava vidas. Qual seria a minha função? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Arquiteta principal. Ricardo respondeu sem hesitação. Com total autonomia criativa e uma equipe à sua disposição. O salário seria 3 vezes mais do que a média do mercado. Marina quase engasgou com o café. 3 vezes mais do que esperava? Isso significaria não apenas estabilidade, mas a possibilidade de oferecer a Isabela tudo o que sempre sonhara dar à filha. Mas há uma condição, Ricardo adicionou, e Marina sentiu o estômago apertar. Claro que haveria uma pegadinha. A vida havia lhe ensinado que ofertas boas demais geralmente escondiam armadilhas. Qual? Ela perguntou, preparando-se para a decepção. O projeto precisa ser concluído em 6 meses. É um prazo apertadíssimo, quase impossível. Outros arquitetos já tentaram e desistiram. É por isso que estávamos procurando alguém especial. Marina refletiu por um momento. 6 meses era realmente pouco tempo para um projeto habitacional grande, mas talvez fosse exatamente o desafio que precisava para provar seu valor. Posso ver os projetos preliminares? Ela perguntou. Ricardo sorriu, claramente impressionado com sua atitude profissional. Claro. Na verdade, gostaria de te mostrar o terreno hoje mesmo, se você tiver tempo. Hoje? Marina verificou o horário. Precisava buscar Isabela na escola em algumas horas. Papai, posso ir também? Sofia interrompeu, largando a boneca. Adoro ver os lugares onde você trabalha. Claro que pode, princesa. Ricardo afagou o cabelo da filha. E se quiser, Marina, pode trazer Isabela também. As meninas podem brincar enquanto conversamos sobre o projeto. Marina sentiu uma onda de gratidão. Não apenas pela oferta de trabalho, mas pela naturalidade com que Ricardo incluía sua filha nos planos. Era uma gentileza que tocou profundamente seu coração de mãe. Seria maravilhoso, ela disse sinceramente. Isabela adoraria conhecer Sofia. Eles deixaram a cafeteria e desceram até a garagem do prédio. Marina nunca havia entrado em um lugar tão luxuoso. Carros importados reluziam sob as luzes fluorescentes, e ela se sentiu novamente deslocada naquele mundo de abundância. Este é nosso carro, Sofia disse orgulhosamente, apontando para um SUV elegante. É bem grande porque papai diz que precisamos de espaço para todas as minhas bonecas. Ricardo riu, uma risada genuína que iluminou seu rosto. Sofia tem uma coleção impressionante. Diz que cada boneca tem uma personalidade diferente. Enquanto se dirigiam à escola de Isabela, Marina observava a cidade passar pela janela. As ruas familiares pareciam diferentes daquele ângulo, mais esperançosas de alguma forma. Era como se estivesse vendo seu mundo através de novos olhos. Mãe! Isabela gritou ao ver Marina descendo do carro elegante. Que carro bonito! De quem é? Isa, quero que conheça Sofia e seu pai, Ricardo. Marina fez as apresentações, observando ansiosamente a reação da filha. As duas meninas se olharam por um momento, avaliando-se mutuamente com a seriedade que só crianças possuem. Então Sofia estendeu sua boneca. Quer segurar a Luna? Ela ofereceu. Ela é muito especial. Isabela pegou delicadamente a boneca e algo mágico aconteceu. Em segundos, as duas estavam conversando animadamente sobre brinquedos, escola e 1000 outras coisas que só fazem sentido no universo infantil. Elas se deram bem, Ricardo comentou, observando as meninas com um sorriso paterno. Isabela sempre foi assim, Marina disse com orgulho. Tem facilidade para fazer amigos. Durante o trajeto até o terreno do projeto, as meninas conversaram incessantemente no banco de trás, enquanto Ricardo explicava os detalhes do empreendimento para Marina. O terreno fica em uma área carente da cidade, ele contou. Queremos construir não apenas casas, mas uma comunidade completa. Escola, posto de saúde, área de lazer.
Um lugar onde as famílias possam realmente prosperar. Marina sentia a empolgação crescer a cada palavra. Era exatamente o tipo de projeto que sempre sonhara liderar. Arquitetura com impacto social real. Quando chegaram ao local, Marina ficou impressionada com o tamanho do terreno. Era uma área extensa, com vista para as montanhas, mas claramente abandonada há anos. É maior do que imaginei, ela comentou, caminhando pelo espaço e mentalizando as possibilidades. São 10 hectares, Ricardo explicou. Planejamos construir 500 unidades habitacionais, todas com financiamento facilitado para famílias de baixa renda. Sofia e Isabela correram pelo terreno, brincando de pique-esconde entre os arbustos, suas risadas ecoando pelo espaço vazio. Ver as duas meninas tão felizes juntas fez Marina imaginar como seria trabalhar ao lado de Ricardo, construindo algo significativo. Qual é o maior desafio técnico? Marina perguntou, sempre focada nos aspectos práticos. Infraestrutura, Ricardo respondeu prontamente. Precisamos resolver questões de saneamento, energia elétrica, acesso viário. Tudo isso sem comprometer o orçamento nem o prazo. Marina caminhou pelo terreno, observando a topografia, a orientação solar, os ventos predominantes. Sua mente arquitetônica já estava funcionando, visualizando soluções criativas para os desafios apresentados. Tenho algumas ideias, ela disse finalmente. Nada definitivo ainda, mas vejo possibilidades interessantes. Como o quê? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Construção modular para acelerar o processo. Aproveitamento da água da chuva. Energia solar comunitária. Espaços verdes integrados que reduzem custos de manutenção. Ricardo parou de caminhar e olhou para Marina com admiração crescente. Você pensou em tudo isso nos últimos 15 minutos? Marina corou. Desculpe, às vezes me empolgo e... Não se desculpe, Ricardo a interrompeu. É exatamente essa visão que precisamos. Alguém que veja além das estruturas físicas. Isabela correu até eles, ofegante de tanto brincar. Mãe, a Sofia disse que talvez eu possa visitar a casa dela um dia. E ela pode. Sofia gritou de longe. Papai, posso convidar a Isa para brincar lá em casa? Ricardo olhou para Marina questionadoramente. Seria um prazer recebê-las para jantar amanhã. Se você aceitar a proposta de trabalho, podemos celebrar. Se não aceitar, podemos conversar mais sobre o projeto. Marina sentiu que estava em um sonho. Algumas horas atrás, estava desesperada, sem perspectivas. Agora, tinha uma oferta de trabalho incrível. Sua filha havia feito uma nova amiga, e ela estava sendo convidada para jantar na casa de um dos homens mais influentes da cidade. Eu preciso de um tempo para pensar sobre tudo, ela disse honestamente. Claro, Ricardo compreendeu. É uma decisão importante, mas gostaria que soubesse que já tomei minha decisão sobre você. Qual? Você é exatamente a pessoa que estávamos procurando. Não apenas pelas qualificações técnicas, mas pela pessoa que é. Sofia aprovou, e ela nunca se engana sobre pessoas. Marina olhou para as duas meninas brincando juntas, depois para Ricardo, cujos olhos transmitiam sinceridade absoluta. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir algo que havia esquecido existir: esperança. Mas o que ela não sabia era que aceitar aquela proposta a levaria a descobrir segredos que mudariam não apenas sua carreira, mas a própria percepção que tinha sobre seu passado e seu futuro. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou horas observando o teto de seu pequeno apartamento, pensando na proposta de Ricardo. Era uma oportunidade dos sonhos, mas algo em seu coração a fazia hesitar. Talvez fosse o medo de que tudo fosse bom demais para ser verdade, ou talvez fosse a sensação estranha de que havia algo mais por trás daquele encontro aparentemente casual. Isabela dormia tranquilamente ao seu lado, um sorriso no rosto enquanto sonhava. Durante toda a tarde, a menina não havia parado de falar sobre Sofia, sobre o carro bonito, sobre o tio Ricardo, que parecia tão gentil. Era a primeira vez em muito tempo que Marina via sua filha tão animada. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo e preparou o café da manhã. Isabela saltou da cama assim que sentiu o cheiro das panquecas, uma das últimas sobremesas que restavam em sua despensa quase vazia. Mãe, hoje vamos jantar na casa da Sofia?
Isabela perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Sim, querida. Marina sorriu, servindo as panquecas. Mas antes preciso tomar uma decisão importante sobre trabalho. Vai trabalhar com o papai da Sofia? Talvez. Marina hesitou. O que você acha? Isabela mastigou pensativamente por um momento. Acho que você deveria aceitar. O tio Ricardo parece legal, e a Sofia disse que ele sempre cumpre as promessas. A simplicidade da resposta de Isabela tocou o coração de Marina. Às vezes, as crianças enxergavam as situações com uma clareza que os adultos perdiam em meio a medos e inseguranças. Durante a manhã, Marina tentou se concentrar nas tarefas domésticas, mas seus pensamentos voltavam constantemente para o projeto Novo Horizonte. Sua mente criativa já estava fervilhando com ideias, visualizando como poderia transformar aquele terreno abandonado em um lar digno para centenas de famílias. O telefone tocou por volta do meio-dia. Era Ricardo. Espero não estar incomodando. Sua voz soava ligeiramente nervosa. Sofia está ansiosa pelo jantar hoje, e eu... Bem, estou curioso para saber se você teve algum tempo para pensar sobre nossa conversa. Tenho pensado muito, Marina admitiu. Na verdade, mal dormi ontem. É uma oportunidade incrível, mas tenho medo, ela disse honestamente. Faz tanto tempo que as coisas deram errado na minha vida que fico receosa quando algo parece perfeito demais. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo perfeitamente, Ricardo disse finalmente. Quando minha esposa foi embora, levei anos para confiar novamente que coisas boas poderiam acontecer. Mas sabe o que aprendi com Sofia? O quê? Que às vezes o universo nos compensa por toda a dor que passamos. E quando essa compensação chega, precisamos ter coragem de aceitar. As palavras de Ricardo ecoaram no coração de Marina. Havia uma sabedoria nelas que ressoava profundamente com sua própria experiência. Tem razão, ela disse suavemente. Talvez seja a hora de ter essa coragem. Isso significa que você aceita? Marina respirou fundo. Sim, aceito. O silêncio do outro lado foi seguido por uma exclamação de alegria. Sofia! Sofia, vem aqui! A Marina vai trabalhar conosco! Marina ouviu a garotinha gritando de felicidade ao fundo e não pôde evitar sorrir. Quando foi a última vez que uma decisão sua havia causado tanta alegria espontânea? Que tal passarmos para buscá-las às 5? Ricardo propôs. Podemos jantar em casa e depois mostro meu escritório pessoal. Tenho alguns projetos antigos que gostaria que você visse. Às 5 em ponto, o SUV de Ricardo parava em frente ao modesto prédio onde Marina morava. Ela e Isabela desceram, ambas vestindo suas melhores roupas, que admitidamente não eram muito elegantes, mas estavam impecáveis. Sofia saltou do carro e correu para abraçar Isabela como se fossem amigas há anos. Isa, vou te mostrar meu quarto. Tenho uma casa de bonecas gigante. Durante o trajeto até a casa de Ricardo, Marina observava os bairros ficarem progressivamente mais luxuosos. Casas se transformavam em mansões. Jardins simples davam lugar a paisagismos elaborados. Quando finalmente chegaram, Marina teve que segurar um suspiro de admiração. A casa de Ricardo era impressionante, mas não ostensiva. Era elegante e acolhedora ao mesmo tempo, com grandes janelas que convidavam a luz natural a inundar os ambientes. O jardim era um espetáculo à parte. Flores coloridas contrastavam com gramados perfeitos. Nossa casa é muito grande, Sofia disse para Isabela enquanto caminhavam pela entrada. Às vezes eu me sinto meio perdida, mas o papai sempre me encontra. Marina notou a melancolia sutil na voz da menina. Mesmo cercada de tanto luxo, Sofia carregava a solidão de ser filha única em uma casa enorme, com apenas o pai ocupado para fazer-lhe companhia. O interior da casa era ainda mais impressionante. Decoração sofisticada, mas calorosa, obras de arte nas paredes, móveis que claramente custavam mais que o salário anual de Marina. Mas o que mais chamou sua atenção foram as fotografias de Sofia espalhadas por todos os cantos, desde bebê até os dias atuais. Cada momento importante documentado com amor paternal. Sua casa é linda, Marina comentou sinceramente. Obrigado, Ricardo sorriu. Mas confesso que às vezes parece grande demais para apenas nós dois. Sofia sempre pede para convidar amiguinhas, mas a maioria dos pais não deixa.
Marina completou, compreendendo a situação. Exato. Acham que somos diferentes demais, como se o dinheiro criasse uma barreira intransponível. Marina sentiu uma pontada de empatia. Ricardo podia ter riqueza material, mas enfrentava um tipo diferente de isolamento social, aquele que vinha com o sucesso excessivo. O jantar foi preparado por uma cozinheira simpática chamada Dona Carmen, que claramente adorava Sofia e ficou encantada com Isabela. As duas meninas conversaram animadamente durante toda a refeição, planejando brincadeiras futuras e trocando histórias. "Mãe, a Sofia tem um cinema na casa dela!" Isabela sussurrou maravilhada. "E a Isa sabe fazer pulseirinhas com miçangas!" Sofia retribuiu. "Pode me ensinar?" Observar as duas meninas interagindo tão naturalmente aqueceu o coração de Marina. Isabela estava radiante, mais feliz do que havia estado em meses. Após o jantar, Ricardo levou Marina para seu escritório, enquanto as meninas brincavam no quarto de Sofia sob os cuidados de Dona Carmen. O escritório era um santuário masculino, estantes cheias de livros técnicos, projetos arquitetônicos nas paredes, uma mesa imponente coberta de plantas baixas. "Estes são alguns projetos dos últimos anos", Ricardo disse, mostrando as pastas organizadas. "Quero que entenda o tipo de trabalho que nossa empresa desenvolve." Marina folheou os projetos com interesse crescente. Era evidente que a construtora Visão Dourada não se limitava a empreendimentos comerciais. Havia hospitais, escolas, projetos de impacto social. Era uma empresa com consciência. "Este aqui me chamou a atenção", ela disse, parando em um projeto específico. "Centro comunitário no bairro Esperança. O design é inovador. Foi um dos meus primeiros projetos com foco social", Ricardo explicou. "Aprendi muito sobre construir para comunidades carentes. Foi quando percebi que precisávamos de arquitetos que entendessem tanto a técnica quanto a realidade humana." Marina continuou folheando, mas parou abruptamente quando se deparou com uma pasta diferente das outras. Na aba estava escrito: "Projeto Vila Santos. Histórico familiar." "Vila Santos?" ela murmurou, o coração disparando. Este era o nome do bairro onde cresci. Ricardo pegou a pasta rapidamente, mas não antes de Marina notar seu desconforto súbito. É um projeto antigo. Nem chegou a sair do papel." "Posso ver?" Marina perguntou, sua curiosidade aguçada pelo nervosismo evidente de Ricardo. "Na verdade, são apenas rascunhos preliminares, nada muito interessante." Mas Marina já havia aberto a pasta. O que viu a deixou completamente sem ar. Plantas de uma pequena vila de casas populares, fotos antigas de famílias sorrindo, e no centro de tudo, uma foto que a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era uma foto dela mesma, ainda criança, ao lado de seus pais, em frente a uma casinha simples. Na parte de trás da foto, em letra cursiva, estava escrito: "Família Santos, Desapropriação Vila Santos, 1995. O que é isso?" Marina sussurrou, suas mãos tremendo. Ricardo fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão que havia adiado por tempo demais. "Marina", ele disse suavemente, "há algo que preciso te contar. Algo sobre por que nossos caminhos se cruzaram hoje. Não foi coincidência. Foi o destino tentando corrigir uma injustiça do passado." Marina sentou-se pesadamente na cadeira, ainda segurando a fotografia. "Que injustiça?" "A construtora da minha família foi responsável pela desapropriação da Vila Santos há quase 30 anos. Seu pai perdeu a casa, sua família foi forçada a se mudar e eu passei os últimos anos tentando encontrar as famílias afetadas para fazer reparações." As palavras de Ricardo ecoaram no escritório silencioso como bombas explodindo. Marina sentia como se sua vida inteira tivesse sido reescrita em questão de segundos. "Você sabia quem eu era desde o início?" ela perguntou, sua voz quase inaudível. "Não." Ricardo balançou a cabeça veementemente. "Só percebi quando você disse seu nome completo na cafeteria. Marina Santos, nascida na Vila Santos, filha de João Santos. Passei anos procurando por sua família." Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Memórias da infância voltaram como uma avalanche. O dia em que homens de terno chegaram com papéis, a tristeza no rosto do pai, a mudança forçada para um apartamento minúsculo.
Meu pai. Meu pai nunca se recuperou daquela perda. Ela sussurrou. Aquela casa era tudo para ele. O sonho da vida toda. Eu sei. Ricardo disse, sua voz carregada de culpa. E é por isso que quero fazer as pazes. O projeto Novo Horizonte não é apenas um empreendimento habitacional. É minha forma de honrar as famílias como a sua, de construir algo digno, onde antes só trouxemos dor. Marina olhou novamente para a fotografia, vendo o sorriso inocente da criança que havia sido, sem saber que aquela felicidade seria interrompida abruptamente. Então olhou para Ricardo, vendo não apenas o empresário bem-sucedido, mas um homem carregando o peso dos erros do passado. Por isso você me ofereceu o emprego? Ela perguntou. Ofereci porque você é a melhor arquiteta para o projeto. Ricardo disse com firmeza. Mas confesso que, quando descobri quem você era, senti como se o universo estivesse me dando uma chance de consertar as coisas. Do quarto ao lado chegavam as risadas de Sofia e Isabela, inocentes à revelação que havia acabado de mudar tudo. Marina olhou na direção do som, pensando em como sua filha estava feliz. Depois voltou o olhar para Ricardo. Você arruinou a vida da minha família, ela disse, mas sua voz não carregava raiva, apenas uma tristeza profunda. Eu sei, Ricardo sussurrou, e vou passar o resto da minha vida tentando reparar isso. Marina permaneceu em silêncio por longos minutos, segurando a fotografia com mãos trêmulas. As risadas de Sofia e Isabela ecoavam pelo corredor, um contraste cruel com a tempestade emocional que se desenrolava no escritório. Ricardo aguardava, respeitando o tempo que ela precisava para processar a revelação devastadora. Meu pai morreu há 5 anos, Marina finalmente falou, sua voz um sussurro carregado de dor. Até o último dia, ele falava daquela casinha. Dizia que nunca conseguiu se sentir em casa em nenhum outro lugar. Ricardo fechou as mãos, sentindo o peso da culpa apertar ainda mais seu peito. Marina, Ele trabalhava como marceneiro. Ela continuou sem olhar para Ricardo. Fez cada móvel daquela casa com as próprias mãos. A mesa da cozinha onde tomávamos café, a estante onde guardava seus livros, o berço onde dormi quando bebê. Cada palavra era uma lâmina cortando o silêncio tenso. Ricardo permanecia imóvel, sabendo que qualquer interrupção seria uma violação do momento sagrado de dor que Marina estava compartilhando. Quando vocês chegaram com os papéis, Marina prosseguiu, ele implorou para que dessem mais tempo. Disse que poderia pagar qualquer valor pela casa, que trabalharia dia e noite. Mas vocês disseram que era para o bem maior, para o progresso da cidade. O progresso que nunca chegou, Ricardo murmurou, conhecendo bem a história. O empreendimento que justificara a desapropriação havia sido cancelado anos depois por corrupção do governo municipal. Exato. Marina ergueu o rosto, e Ricardo viu lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Aquele terreno ficou vazio por décadas. Nossa casa foi destruída por nada. A brutalidade da verdade pairava entre eles como uma sentença. Ricardo havia passado anos investigando as desapropriações do passado, descobrindo uma por uma as injustiças cometidas pela empresa de sua família. Mas conhecer Marina pessoalmente, ver sua dor de perto, tornava tudo infinitamente mais real. Depois da mudança forçada, meu pai nunca mais foi o mesmo. Marina continuou, sua voz ganhando força através da dor. Perdeu a alegria, a esperança. Começou a beber para esquecer. Perdeu empregos. Nossa família se desfez lentamente. Sua mãe. Minha mãe nos deixou quando eu tinha 12 anos. Marina limpou as lágrimas com força. Disse que não aguentava mais ver meu pai definhar de tristeza. Eu fiquei sozinha com ele, tentando cuidar de um homem destroçado. Ricardo sentia como se cada palavra fosse um soco no estômago. Havia imaginado o impacto das desapropriações em termos gerais, mas nunca considerara completamente as histórias individuais de destruição familiar. Por isso você se tornou arquiteta. Ele compreendeu subitamente. Para construir ao invés de destruir. Marina assentiu, um sorriso amargo cruzando seu rosto. Jurei para mim mesma que dedicaria minha vida a criar lares dignos para as pessoas, que nunca permitiria que alguém perdesse sua casa por ganância ou negligência. O silêncio voltou a envolver o escritório.
Do corredor chegavam os sons das meninas brincando, suas vozes inocentes contrastando dramaticamente com a intensidade da conversa entre os adultos. Marina, Ricardo disse finalmente, sei que nada do que eu disser pode desfazer a dor que minha família causou. Mas precisa saber que descobrir essas injustiças mudou completamente minha visão sobre o que faço. É por isso que começou os projetos sociais, ela observou. Parcialmente, Ricardo admitiu. Mas também porque Sofia me ensinou que um lar não é sobre luxo ou status. É sobre amor, segurança, memórias felizes, coisas que seu pai tinha e que nós tiramos dele. Marina olhou novamente para a fotografia, focando no sorriso radiante de sua versão infantil. Eu me lembro desse dia. Foi meu 6º aniversário. Meu pai havia terminado de construir uma casinha de bonecas que era a réplica exata da nossa casa. Onde está essa casinha agora? Foi perdida na mudança, Marina disse tristemente. Como tantas outras coisas preciosas. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim iluminado onde suas filhas brincavam. A ironia da situação o atingia com força total. A menina cujo lar ele havia ajudado a destruir agora estava em sua casa, suas filhas se tornando amigas. O que você quer de mim, Marina? Ele perguntou, virando-se para encará-la. Como posso começar a reparar o que foi feito? Marina permaneceu sentada, contemplando a pergunta. Durante anos, havia alimentado uma raiva surda contra as injustiças sofridas por sua família. Mas olhando para Ricardo agora, vendo sua culpa genuína e seu desejo de reparação, sentia algo inesperado, a possibilidade do perdão. Quero que me responda honestamente, ela disse. A oferta de trabalho foi feita por pena? Não. Ricardo respondeu sem hesitar. Foi feita porque você é extraordinária. Sua reação hoje ao projeto, suas ideias, sua paixão, tudo confirmou que você é exatamente quem precisamos. E se eu recusar? Se decidir que não posso trabalhar para você sabendo da nossa história? Ricardo respirou fundo. Então respeitarei sua decisão. Mas continuarei procurando formas de honrar a memória de seu pai e reparar os danos causados. Marina se levantou e caminhou até a estante, observando os diversos projetos sociais da empresa. Era evidente que Ricardo havia dedicado anos tentando usar sua influência para o bem. O projeto Novo Horizonte, ela disse, será construído onde? Em um terreno que nossa empresa possui há décadas. Ricardo respondeu cuidadosamente. Um terreno que foi adquirido através de desapropriações antigas. Marina se virou para encará-lo. O terreno da Vila Santos? Sim, ele confirmou. Quero transformar o lugar onde causamos dor em um símbolo de esperança. Quero que famílias como a sua tenham a chance de construir memórias felizes, onde antes só houve tristeza. A revelação atingiu Marina como um raio. Trabalhar naquele projeto significaria literalmente construir sobre os escombros de sua própria infância. Transformar o local de sua maior perda em sua maior conquista profissional. É quase poético, ela murmurou. É o destino tentando consertar seus próprios erros, Ricardo disse suavemente. Naquele momento, Sofia apareceu na porta do escritório segurando a mão de Isabela. Papai, a Isa quer conhecer minha coleção de livros. Claro, princesa. Ricardo sorriu, sua expressão se iluminando instantaneamente na presença da filha. Vocês duas estão se divertindo? Muito, Sofia exclamou. A Isa é a melhor amiga que já tive. Marina observou a interação, vendo como Ricardo se transformava na presença da filha. Havia amor genuíno ali, um pai dedicado tentando dar o melhor para sua criança. Era impossível conciliar esse homem carinhoso com a imagem do destruidor de lares que havia carregado por tanto tempo. Marina! Isabela correu até a mãe. Posso dormir aqui hoje? A Sofia disse que tem uma cama extra no quarto dela. A pergunta inocente da filha trouxe Marina de volta à realidade presente. Ali estava sua menina, mais feliz do que havia estado em meses, pedindo para estender uma amizade preciosa. Querida, não podemos incomodar. Seria um prazer imenso, Ricardo interrompeu. Dona Carmen pode preparar tudo. E vocês duas também estão convidadas a ficar. Temos quartos de sobra. Marina olhou para os 3 pares de esperançosos voltados para ela. Sofia, Isabela e Ricardo. Cada um representava uma escolha diferente.
A filha representava o presente e a felicidade. Sofia representava a inocência que transcendia os erros do passado. E Ricardo representava a possibilidade de transformar dor em cura. Está bem, ela disse finalmente. Podemos ficar. As meninas gritaram de alegria e saíram correndo para continuar suas brincadeiras. Ricardo permaneceu no escritório com Marina, ambos sabendo que a conversa estava longe de terminar. Obrigada, Marina disse inesperadamente. Por quê? Por me mostrar a verdade, por carregar o peso dessa culpa, por tentar fazer o que é certo, mesmo que seja tarde demais para meu pai. Ricardo sentiu uma onda de alívio misturada com gratidão. Isso significa que você vai aceitar trabalhar no projeto? Marina olhou mais uma vez para a fotografia em suas mãos, depois a devolveu para Ricardo. Significa que vou pensar seriamente sobre isso, mas se aceitar, será com condições. Quais? Quero total autonomia criativa. Quero que parte do projeto seja dedicada especificamente a famílias que perderam seus lares por desapropriação. E quero que você prometa que nunca mais permitirá que sua empresa cause esse tipo de sofrimento. Prometido, Ricardo disse sem hesitação. Marina estendeu a mão. Então talvez tenhamos um acordo. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram que aquele não era apenas um aperto de mãos profissional. Era o início de uma jornada de cura. Uma chance de transformar a maior tragédia de Marina na obra mais importante de suas vidas. O canteiro de obras do antigo terreno da Vila Santos agora fervilhava de atividade, transformando-se rapidamente no maior empreendimento habitacional popular da região. Marina chegava ao local todas as manhãs antes do amanhecer, observando o sol nascer sobre a terra onde sua casa de infância havia existido. Era uma experiência surreal e profundamente emocional. Estar construindo esperança exatamente onde sua própria esperança havia sido destroçada décadas atrás. Bom dia, arquiteta, cumprimentou João, o engenheiro responsável pela obra, aproximando-se com a prancheta em mãos. As fundações da área central estão prontas. Podemos iniciar a estrutura das primeiras casas. Marina sorriu, ainda se acostumando com o respeito e reconhecimento que recebia diariamente. Perfeito, João. Vamos começar pelas unidades que ficarão onde era a antiga Rua das Flores. Ela havia insistido em recriar os nomes das antigas ruas da Vila Santos no novo projeto. Era uma forma de honrar as memórias que haviam sido apagadas, de dar continuidade à história interrompida. Durante o período matinal, Marina supervisionava cada detalhe da construção. Sua visão arquitetônica havia se materializado de forma ainda mais bela do que imaginara. Casas aconchegantes com jardins individuais, praças comunitárias, uma escola integrada ao complexo e um posto de saúde moderno. Tudo construído com sustentabilidade e respeito pela dignidade humana. Marina, a voz de Ricardo chegou por trás dela. Posso roubar alguns minutos? Ela se virou notando que ele carregava uma pasta diferente das usuais. Nas semanas anteriores, haviam desenvolvido uma parceria profissional respeitosa, mas ainda carregada pela complexidade emocional de sua história compartilhada. Claro, ela disse, caminhando com ele até uma área mais reservada do terreno. Lembra quando você me pediu para nunca mais permitir que a empresa causasse sofrimento através de desapropriações? Ricardo perguntou, abrindo a pasta. Lembro, Marina respondeu, curiosa sobre o conteúdo dos documentos. Bem, tomei uma decisão. Oficializei uma nova política empresarial. Ele mostrou os papéis. A construtora Visão Dourada criou um fundo permanente de reparação histórica. Vamos localizar e compensar todas as famílias afetadas por desapropriações passadas. Marina pegou os documentos, lendo com atenção crescente. Era um plano abrangente que destinava milhões de reais para reparações, além de garantir que futuras aquisições de terreno sempre respeitassem os direitos dos moradores originais. Ricardo, isso é incrível, ela disse, genuinamente impressionada. Há mais, ele continuou nervoso. Quero que você lidere esse programa. Seria uma posição executiva com autonomia total para decidir como usar os recursos. Marina sentiu o coração acelerar. Era mais do que uma promoção. Era a chance de dedicar sua carreira inteira a reparar injustiças, como a que sua própria família havia sofrido. Por que está fazendo isso? Ela perguntou.
Porque você me mostrou que sucesso sem consciência é fracasso disfarçado. Ricardo respondeu com sinceridade. E por quê? Porque você e Isabela trouxeram algo de volta à nossa vida que eu pensava estar perdido para sempre. O quê? Propósito real. Sofia está mais feliz desde que vocês chegaram. E eu também. Naquele momento, como se convocadas pela conversa, Sofia e Isabela apareceram correndo pelo terreno. As duas meninas haviam se tornado inseparáveis, e Marina frequentemente as levava para conhecer o progresso das obras. Tia Marina! Tia Marina! Sofia gritava excitada. Venha ver o que encontramos! Marina riu com a naturalidade com que Sofia a chamava de tia. A menina havia se apegado a ela de forma tocante, e Isabela havia encontrado em Sofia a irmã que nunca tivera. O que foi, queridas? Olha! Isabela mostrou algo em suas pequenas mãos. Estava enterrado ali perto daquela árvore. Marina olhou mais de perto e sentiu o mundo parar ao redor dela. Em suas mãos, Isabela segurava um pequeno brinquedo de madeira. Um cavalinho de balanço em miniatura, claramente feito à mão com muito carinho. Meu pai fez isso para mim. Marina sussurrou, as lágrimas vindo instantaneamente. Quando eu tinha a idade de vocês duas. Ricardo observou a emoção tomando conta do rosto de Marina. Era como se o passado estivesse enviando uma mensagem direta para o presente, conectando a criança que ela havia sido com a mulher extraordinária que se tornara. É lindo, Sofia disse, tocando delicadamente o cavalinho. Seu pai devia te amar muito. Amava, Marina confirmou, ajoelhando-se para ficar na altura das meninas. E sabem o que é mais incrível? Ele fez esse brinquedo na oficina que ficava exatamente onde vocês o encontraram. As meninas olharam ao redor com admiração renovada, compreendendo que estavam caminhando sobre um lugar carregado de história e amor. Posso fazer uma sugestão? Ricardo disse suavemente. Que tal criarmos um pequeno memorial no local onde encontraram o cavalinho? Uma homenagem aos antigos moradores da Vila Santos? Marina ergueu os olhos para ele, vendo não mais o homem que representava a destruição de seu passado, mas alguém genuinamente comprometido em honrar a memória daqueles que haviam sofrido. Seria perfeito, ela concordou. Meses depois, quando as primeiras famílias começaram a se mudar para o complexo Novo Horizonte, Marina estava presente para receber cada uma delas pessoalmente. Havia algo profundamente gratificante em entregar as chaves das casas, vendo a alegria e esperança nos rostos das pessoas que finalmente teriam um lar digno. Obrigada, arquiteta, disse Dona Aparecida, uma senhora de cabelos grisalhos que recebeu a chave de uma casa na antiga Rua das Flores. Esta é a primeira casa própria da minha família. Marina abraçou a senhora com carinho, lembrando-se de seu próprio pai e de como ele teria ficado feliz ao ver aquelas famílias realizando o sonho da casa própria no mesmo lugar onde o dele havia sido interrompido. No memorial criado onde o cavalinho foi encontrado, uma placa singela dizia: em memória das famílias da Vila Santos, seus sonhos renascem neste lugar. Durante a cerimônia de inauguração oficial do complexo, Marina subiu ao palco para fazer seu discurso. Diante de centenas de pessoas, novas moradoras, autoridades, equipe de construção e mídia, ela segurou o microfone com mãos firmes. Há alguns meses eu era uma mulher desesperada, caminhando em direção a uma entrevista de emprego que poderia salvar minha vida. Começou, sua voz ecoando clara pelo sistema de som. Encontrei uma criança perdida na rua e tomei uma decisão que mudou tudo, ajudá-la ao invés de pensar apenas em mim. Na plateia, ela podia ver Sofia e Isabela sentadas juntas, Ricardo ao lado delas, todos sorrindo orgulhosos. Descobri que às vezes perdemos algo para encontrar algo ainda maior. Que às vezes, o que parece ser nosso fim, é na verdade nosso novo começo. E que as decisões mais importantes que tomamos na vida são aquelas movidas pelo coração, não pela cabeça. As pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Muitas sabiam da história de Marina, do sacrifício que ela havia feito e de como havia se tornado símbolo de superação. Este complexo não é apenas um conjunto de casas, continuou Marina. É a prova de que todo final triste pode se transformar em um novo começo feliz. É a evidência de que quando escolhemos o amor ao invés do medo,
a generosidade ao invés do egoísmo, milagres acontecem. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo e as meninas. Aprendi que família não é apenas quem compartilha nosso sangue. Família são as pessoas que escolhem caminhar conosco, que nos apoiam nos momentos difíceis e celebram nossas vitórias. Família são aqueles que transformam uma casa em lar. Ao final do discurso, Marina desceu do palco e foi imediatamente abraçada por Sofia e Isabela. Ricardo se aproximou, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela não hesitou em abraçá-lo também. Obrigada, ela sussurrou em seu ouvido, por me devolver a fé no destino. Obrigado por me ensinar o verdadeiro significado de redenção. Ele respondeu. Naquela tarde, enquanto as 4 pessoas que agora formavam uma família não convencional caminhavam pelas ruas do novo complexo, Marina olhou para cima e viu algo que a fez sorrir. Uma borboleta colorida voando em direção ao sol. Seu pai sempre dizia que borboletas eram almas felizes visitando a terra. Naquele momento, Marina teve certeza de que ele estava ali, aprovando a transformação do lugar que tanto amara. Às vezes, a vida nos testa com perdas inimagináveis, mas também nos presenteia com segundas chances disfarçadas de coincidências impossíveis. Marina havia perdido uma entrevista, mas encontrado seu destino. Havia perdido sua família original, mas construído uma nova. Havia perdido sua casa de infância, mas ajudado centenas de famílias a construir as suas. E no final, descobriu que a maior lição de sua jornada era simples. Quando escolhemos ajudar ao invés de ignorar, quando escolhemos perdoar ao invés de guardar rancor, quando escolhemos construir ao invés de destruir, o universo conspira para nos mostrar que todo sacrifício de amor vale a pena. O pequeno cavalinho de madeira agora descansava em lugar de honra na casa que Marina e Isabela haviam se mudado, uma das casas do complexo, construída exatamente onde sua casa de infância havia existido. O círculo havia se fechado perfeitamente, transformando dor em esperança, perda em reconstrução, fim em novo começo.